Olá, tudo bem? Eu sou a Juliane Guess e vamos dar início a uma temporada muito especial aqui para falar sobre espiritualidade, bem-estar e saúde mental. Eu vou trazer aqui algumas convidadas muito especiais que são muito importantes dentro da minha jornada espiritual. Mas fica aí para os próximos episódios. Mas para a gente iniciar, então, nessa linda jornada que está aqui agora, eu vou me apresentar para vocês. Então, hoje, eu sou uma mulher em busca de transformação, em busca de evolução, né? Estou sempre aí aberta a aprender coisas novas, aberta a conhecer novas pessoas. Quanto é que é importante a gente escutar o outro dentro desse processo. E hoje eu estou também terapeuta integrativa, Trauma Inform, sou professora, sou comunicadora e também, né, nessa busca aí de compreender mais o ser humano, acabei entrando para psicologia, né, e estudo muito sobre os efeitos do trauma na nossa vida, né, e eu acho que hoje a gente começar a falar sobre espiritualidade, né, ela está muito conectada, como é que foi esse meu processo, né, em relação ao bem-estar, à saúde mental, como é que chegou a espiritualidade. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês, né, como a espiritualidade entrou na minha vida, como as terapias integrativas entraram na minha vida, né, e o que que isso tem a ver com bem-estar e saúde mental, por que que isso é tão importante. Mas antes da gente começar, eu resolvi tirar uma cartinha para gente aqui no nosso projeto, do Oráculo Cósmico, né? Cartinha, achei muito lindo, porque veio a cartinha do canal da inspiração, do circuito coletivo, trazendo então alguns questionamentos. Você inspira as pessoas por sua paixão? Seus sonhos, suas paixões vividas, por meio de suas ondas emocionais, são grandes fontes de inspiração para o coletivo. Eu estou aqui para sonhar, inspirar e viver as minhas paixões. Então, lindíssima essa carta. Acho que ela tem muito, né, do que eu vou trazer aqui, né, a partir de agora, né, e contar um pouquinho para vocês, então, sobre o meu processo, né, espero que vocês se conectem de alguma forma, né, que vocês recebam esse amor incondicional que eu estou enviando também, para todos que estejam vendo ou escutando também, né, esse episódio que é tão importante. Bom, a espiritualidade, ela sempre esteve muito presente na minha vida, de diferentes formas. Desde quando eu era muito criança, eu tinha lá 5, 6 anos de idade, eu sempre gostava muito de estar na natureza, de me conectar com a natureza. Então, eu gostava de cuidar das plantas, das flores, me conectar com elas, né? Eu gostava muito de fazer casinhas para as formigas lá na minha casa, porque lá tinha um pátio, né? Um pátio grande, então a gente tinha árvores, plantinhas, então eu gostava muito de estar em contato. Quando chovia, eu gostava muito de tomar banho de chuva. Então, toda essa respiração, né, através da natureza sempre foi muito presente na minha vida, né? E lá na minha infância, né, eu acabei me conectando também, né, com a espiritualidade através da religião, né? Então, fui aí criada dentro do catolicismo, onde eu respeito muito, né? Foi super importante para mim, acabei fazendo catequese, né? E eu gostava muito de ler a Bíblia, estudar, entender um pouco mais sobre essa parte da nossa história, né? E discutir muitas coisas também dentro da sala de aula. É muito diferente, né, do que eu via na época. Eu acabei fazendo a catequese durante 2 anos, então eu acabei estudando bastante também. Foi super, super, super importante para mim naquela época. E nesse momento também que eu já aprendi a ler, né, surgiu aí também o lançamento do Harry Potter, né, que foi um livro, né? E hoje em dia tem todos os filmes. Foi também muito importante para mim, porque eu não me via como uma criança normal, entre aspas, né, daquela época, porque eu me conectava com as coisas de maneira diferente, né? Então, em muitos momentos eu não me sentia como as outras crianças, né? Eu era muito sensível, então eu já era sensitiva, né?
Então, eu já tinha já os meus poderes psíquicos abertos, né? Então, eu tinha muita empatia. Então, eu sentia muito o que o outro sentia também. Além disso, a minha mediunidade estava muito aberta. Então, muitas coisas que eu sentia, que eu via, que eu escutava, eu não entendia muito bem. O que que aquilo representava na minha vida, o que que aquilo era na verdade, né? Em muitos momentos eu acabei me sentindo um pouco sozinha, porque eu ficava pensando, nossa, será que meus pais vão entender? Nem eu sei muito bem o que isso está significando, o que que isso, enfim, o que que isso representa, né? Então, acabei me conectando também pela religião pagã da Wicca, né? Então, através da Wicca, eu consegui desenvolver muito, né, essa minha conexão com a natureza, através das ervas. A minha avó, né, era muito sábia nesse sentido, né? Então, ela me ensinou muito sobre o poder das ervas, né? Toda essa conexão também com a natureza, com o cuidar dos jardins, né? Eu tinha também muitas flores, muitas plantinhas, então ela me ensinou muito isso. E acabei me aprofundando também através da religião Wicca. Então, nesse meio tempo, eu acabava também indo na missa, mas também estudava, né, através da Wicca. Então, fiz esse, esse combinho, assim, na minha infância, que foi super importante, né? Mas sempre gostei muito de estar conectado, de alguma forma, né, com a vida, né, com essa energia de Deus, né, independente, né, da deusa também. Deus é criadora de tudo que é, independente do nome, né? Mas essa força maior. Sempre acreditei em alguma coisa. Esse algo, né, que traz toda essa força, toda essa conexão, né? E eu acho que uma questão que hoje eu entendo que eu sentia, mas quando era criança eu não entendia muito bem, é estar conectado com o universo, com o planeta Terra, né, com as pessoas. Então, às vezes eu não entendia muito bem por que que as pessoas elas não cuidavam do meio ambiente, por que que as pessoas, né, às vezes, né, tinha algum ato não tão interessante assim, não tão legal assim com o outro. Então, eu não entendia muito bem isso. E todas essas ações que eu via nas pessoas, né, eu ficava me questionando, será que aqui é o meu lugar mesmo? O que que eu estou fazendo na Terra? E muito lindo, assim, porque hoje eu vejo que a espiritualidade é estar em presença com a gente mesmo. É a gente se permitir sentir, sentir as nossas emoções, acolher os nossos pensamentos, né, escutar o nosso corpo físico, que não é tanto mais, a gente nem imagina, né? Então, naquela época, quando eu era criança, eu ainda tinha essa visão que a espiritualidade era olhar para fora. Hoje, eu vejo o quanto que a espiritualidade é olhar para dentro. Então, tive essa mudança aí de paradigma em relação à espiritualidade, esse conceito mesmo de espiritualidade, né? E a gente passou aí por um período pandêmico que foi super traumático, né, para todo mundo, né? A gente teve aqui um trauma coletivo mesmo, né? Infelizmente, pessoas perderam seus parentes, seus amigos, né? O que impactou ainda mais, né, a nossa saúde mental, o nosso bem-estar e o quanto que a gente olhar para a nossa espiritualidade pode nos ajudar, né, nesse pós-pandemia, nesse pós-processo que foi tão desafiador a gente viver, a gente estar aqui agora. Então, eu acredito muito que a gente se conectando com a nossa criança interna, a nossa adolescente, a nossa adulta, né, que habita dentro da gente, né? Ou seja, todas essas partes que me compõem, que nos compõem aqui agora, é muito importante. A gente acolher esses fragmentos da nossa alma, esses fragmentos do nosso ser. Muito eu vejo, né, esse trabalho com a criança interior, que eu acho muito importante, mas a gente não pode esquecer que tem a nossa adolescente, que viveu muitas coisas, né? A gente está ali na adolescência, é uma fase desafiadora também, né? Existe um processo hormonal, biológico, fisiológico acontecendo também ao mesmo tempo. Então, enquanto que também passou, né, por muitos processos, né, na adolescência, nos relacionamentos, situações na escola, e tudo junto, não é mesmo?
E aí, então, né, contei esse início aqui da minha infância, depois na adolescência, continuei muito conectada, né, com a Wicca, né, que me trouxe aqui muita sabedoria, onde eu pude me conectar com muitos oráculos, né, através das cartas, das conchas, das runas. Acabei estudando muito sobre isso e fui me aproximando um pouco do espiritismo, né, que depois, né, quando eu tinha 16 anos, aí de fato, né, meu pai me apresentou o espiritismo, me contou os seus valores, né? Me apresentou aí o Evangelho segundo o Espiritismo, que também foi super importante. E acabei também, né, me conectando com a espiritualidade através, né, de uma filosofia, que é o Espiritismo. E acabei dentro, né, dessa viagem dentro do Espiritismo, né? Meu pai também me apresentou o Reiki. E aí começou a história com as terapias integrativas. Naquela época, eu estava passando por um processo super desafiador de saúde mental, né? Eu estava em um estado muito triste, muito depressivo, né? Onde eu estava aqui passando por muitas questões internas, por N motivos. E foi muito importante, né, ter esse contato com o Reiki me ajudou muito, né, naquela época. Eu vejo que ele deu uma abertura, assim, de uma luz no final do túnel, uma esperança, né, o espiritismo também. E eu lembro que mais ou menos nessa época, onde eu acabei conhecendo, né, o espiritismo, eu precisei fazer uma escolha. Se eu ia fazer crisma, se eu não ia fazer crisma, né? Eu decidi não fazer, porque naquele momento eu não estava, né, assim, me conectando tanto, né, com o catolicismo, embora eu respeito muito, né, também, eu acho que é super importante a gente respeitar as crenças religiosas das pessoas, né, e naquela época, conhecendo o espiritismo, né, ele me trouxe muitas respostas de muito do que eu vivi na infância, que eu me senti um pouco sozinha, né, de visualizar pessoas que não estavam mais neste plano, né, não só pessoas, mas animais também, e muito do que eu acabei experienciando ali, muito solitária, né, naquele mundo solitário, onde por que que só eu vejo, né? Como assim as outras crianças não veem isso que eu vejo, né? Eu sou louca, como assim? E ficava me questionando muito sobre isso. E eu acho que o Espiritismo ele me trouxe esse processo de aceitação, de leveza maior, né? E onde eu ia, no centro espírita onde eu ia, né, eu fui muito acolhida, então ali eu me senti muito abraçada dentro desse momento desafiador que eu estava vivendo, né, não só através do reiki, basicamente todos os processos, né, eu vivi lá dentro, como né, os processos de passe, toda a orientação também espiritual que eu tive lá dentro, e que eu queria muito ter tido quando era criança, né? Mas tudo tem que ter o tempo divino das coisas acontecerem. E ao longo ali, né, depois dos meus 16 anos, eu fui me conectando também com o budismo, entre outras, né, religiões, e eu acabei me encontrando muito hoje no amor, né? Então hoje eu vejo que a minha espiritualidade, ela está muito conectada com o amor, né? Então eu vejo que expandir esse amor que tem dentro de mim, é também relembrar as pessoas, né, sobre o amor incondicional é tão importante e vejo que isso também faz parte da minha missão. Depois, estudando muito, né, me aprofundando sobre esses inúmeros, múltiplos assuntos dentro da espiritualidade, né, descobri que meu raio cósmico é o raio rosa, onde traz todo esse amor, né, dentro do nosso coração. Então, eu sei o quanto que eu tenho essa missão, né, de relembrar as pessoas desse amor, né? Então, eu acho que essa cartinha que veio, o canal da inspiração, tem muito a ver, né, com esse projeto que eu estou começando, porque às vezes quando a gente está, né, nesse processo espiritual, a gente se sente tão sozinho, né? Porque às vezes quem está do nosso lado está num processo, né? Está numa jornada muito terrena, muito mundana, e tá tudo bem, né? É importante a gente respeitar os momentos de cada pessoa nessa vida. Mas é muito importante a gente também se sentir parte, né? Esse senso de pertencimento, o quanto que isso é uma necessidade básica do ser humano.
a gente se sentir parte de algo, se sentir incluído, né, em algum grupo social, por exemplo, não é mesmo? Então, quando eu penso nessa história com a espiritualidade, as terapias integrativas, esse início, se começou ali, lá na minha adolescência, mas também, né, pegando um pouquinho da infância ali, o quanto que tudo isso, né, gerou essa estrutura, essa base, né, de como hoje eu acredito que seja a espiritualidade. Não sei se faz sentido, espero que faça sentido para vocês. E quando eu penso também o quanto essa conexão da espiritualidade, toda essa transformação que eu vivi, me ajudou a me desenvolver como pessoa, né? E foi através do autoconhecimento. Eu gosto muito de dizer uma frase, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se empodera, porque para mim faz muito sentido, né? Porque quanto mais, né, eu vou me conhecendo, quanto mais eu vou entendendo as minhas potencialidades, né, os meus desafios internos ali, né, mais eu vou me empoderando de quem eu sou, mais eu me sentindo mais segura, né, para seguir os meus valores, né, seguir com as relações que são saudáveis, né, e estar aí perto de quem de fato nos faz bem, estar dentro de um trabalho com um propósito que faça sentido para gente também. Aí seguindo, fazendo esse plano de vida mágico, magnético, mas que faça sentido para a gente, independente da forma. Hoje a gente traz muito esse viés das terapias integrativas, né? Mas a gente não precisa ser, né, uma terapeuta integrativa para levar todo esse empoderamento, né? Que a espiritualidade, autoconhecimento, enfim, trazem para a nossa vida. Então, quando eu penso um pouco sobre isso, eu acho que essa jornada espiritual, essa jornada das terapias integrativas, acabou sendo, né, e vejo que acaba sendo também uma conexão, né, promove essa conexão de mente, corpo e espírito, porque quando a gente entra nesse processo, claro que tem inúmeras, né, terapias integrativas, mas, por exemplo, quando eu conheci o Theta Healing, foi lá em 2017, faz alguns anos aí, eu conheci o Theta Healing. Nossa, me abriu muito o meu mental, por incrível que pareça. Naquela época eu também estava passando por um processo muito desafiador, né? Tinha saído de casa, estava aí construindo a minha vida enquanto mulher, enquanto Juliana Guess, né? Nesse processo. Então foi muito importante, né? Quando eu encontrei o Theta Healing, me trouxe muitas respostas, onde eu pude aqui ter acesso a muitas crenças internas, muitas questões aí que vieram da minha ancestralidade. Umas já imaginava, outras realmente, né, fiquei um pouco surpresa, né, consegui aqui ter clareza de votos, de pactos, de acordos espirituais, outras vidas para quem acredita, né, ou realidades paralelas também. Enfim, né, independente do nome que a gente dê, foi onde eu consegui fazer essa conexão de corpo, mente e espírito, porque ao mesmo tempo, enquanto eu ia acessando algumas informações, meu corpo também estava dando sinais. E eu estava cada vez mais em presença comigo mesmo. E eu via o quanto eu estava desconectada comigo. Né? E eu conseguia perceber isso através das minhas roupas, como eu estava, né, dentro das relações, o trabalho também que eu estava na época, e tudo isso reverberou muito, né, e me trouxe muito, ok, estamos aqui neste momento, mas onde eu quero estar daqui para frente? Quais são os meus valores hoje? O que que eu busco da minha vida? Né? O quanto que às vezes, né, são, claro, muitos detalhes, né? Quanto que é importante também a gente respeitar os nossos limites, né? Mas naquela época eu me dei conta do quanto que eu não estava mais no meu centro, nesse sentido, né, na minha essência, respeitando a minha essência. Né? Então, o Theta Healing, ele foi, assim, esse mergulho também interno para minha essência. Foi onde eu me conheci muito, eu tive acesso a muitas informações, tipo, uma expansão da minha consciência gigante. E foi a partir também do Theta Healing, depois eu acabei fazendo Reiki,
acabei fazendo, né, até o mestrado também do sistema arcturiano de cura multidimensional, algum das Flood Empowerment, e fui. Também fiz formação em constelação familiar, né, estudo muito astrologia, que foi um ponto que eu também não comentei com vocês, né? Mas lá desde a minha infância eu também estudo astrologia, sempre me conectei muito com os astros, astronomia. Aí também veio a minha conexão com a minha espiritualidade, através das estrelas, das raças estelares. Eu me conecto muito com a energia dos arcturianos, dos pleiadianos. Eu me sinto muito, né, esse amor também que eles enviam pra gente. Às vezes vem algumas canalizações, então eu gosto muito do contato deles. Tem a minha egrégora arcturiana. Eles me ajudam muito nesse processo, me trazendo essa clareza, me ajudando aí a construir esses próximos passos, né, dessa história, para que eu possa trazer e compartilhar os meus aprendizados com vocês, né, e também aqui ancorar e manifestar e materializar projetos que façam sentido, que eu consiga trazer as pessoas para ancorar aqui também a melhor mensagem para vocês, as palavras mais elevadas, né, aquelas que vocês estejam de fato precisando escutar nesse momento de vida de vocês. E tudo isso me traz muito bem-estar emocional, bem-estar mental, né? E quando a gente passa a olhar para o corpo físico, a gente passa a entender que a nossa saúde física é muito importante, impacta muito na nossa saúde mental e vice-versa, tá tudo conectado, né? Então, eu gosto de entender as terapias integrativas com esse olhar do todo, quando a gente passa a se olhar por completo, por inteira, isso também é ser espiritual, né? Quando a gente passa a aceitar quem nós somos por inteira, né? Eu me amo por inteira, né? É o meu corpo, a minha mente, né? Ah, as minhas emoções, aprender a acolher as minhas emoções. Claro que é um processo, às vezes não é nada fácil. Às vezes a gente não tá num dia muito legal, a gente tá mais triste, né? E aí, né, a minha geração não teve muito esse contato com a educação emocional, então a gente teve que aprender sentindo, né? Aprender a se autorregular emocionalmente. Mas eu acredito muito que toda essa conexão com a natureza nos ajuda muito nesse processo de autorregulação emocional também. Ai, parar e respirar, né? Eu gosto muito de trazer respire e sinta, porque é isso. A gente parar, dar uma pausa, às vezes longa, às vezes curtinha, no nosso dia, e respirar. Respirar fundo, fechar os olhos, sentir o nosso corpo físico, sentir quais são as emoções que estão vindo nesse momento na nossa vida. Tudo isso é transformador. Porque quantas vezes a gente acorda e está no automático e vive nesse automático? Quantas vezes, né, a gente espera por uma experiência enriquecedora e quando a gente vive essa experiência, a gente está pensando na próxima e não está vivendo aquela, não está naquele momento presente. Quando a gente passa a entender esse valor do aqui e agora, a gente tem essa conexão corpo, mente e espírito. E é um processo. Talvez hoje, talvez seja mais desafiador, talvez, né, tenha essa mente um pouco mais acelerada. A meditação também é uma forma muito interessante da gente se conectar com nossa mente, mindfulness é outra ferramenta que eu gosto muito, né, fazer as práticas de mindfulness. É a atenção plena. E é um processo, é como fazer uma academia. No início a gente vai pegando um pezinho mais leve, depois vai evoluindo, evoluindo. Então, as meditações, essas práticas espirituais, independente de qual seja, às vezes a tua prática espiritual vai ser tomar um banho de maneira mais lenta, se conectando com o teu corpo. Às vezes vai ser fazendo uma academia, porque é o momento que tu te conecta contigo mesma. Às vezes escolhendo uma comida gostosa, saudável, que te faz bem. Então, tem N formas. Então, hoje, quando eu vejo essas pessoas falando espiritualidade como sinônimo de religião,
eu fico aqui refletindo, porque a gente sabe que a espiritualidade, eu não estou dizendo que o que eu estou falando é verdade absoluta, claro que não, não é só a minha visão sobre a espiritualidade, mas fico aqui refletindo também, questionando, e muitas vezes eu me questiono mesmo, o que que é espiritualidade hoje na nossa vida, né? O quanto que essa conexão com a espiritualidade pode nos ajudar dentro de alguns desafios que a gente esteja vivendo na nossa vida, pode nos ajudar a ter essa coragem também de enfrentar os nossos medos. Aqui, falando um pouco mais, então, sobre isso tudo trauma, eu vejo o quanto que essa espiritualidade, ela foi aquele ponto saudável da minha história, o quanto que essa conexão com a espiritualidade me ajudou a enfrentar muitos traumas, né? E acabei tendo contato, né? Acabei também vendo pessoas passando por desafios aí, né? Pelo trauma vicário, né? E eu acho que a espiritualidade foi essa pecinha, né? Essa pecinha que deu esse empurrão na minha história, me deu essa coragem, essa força para enfrentando, né? Esses traumas que eu vivi. Tudo isso é tão rico a gente parar, refletir, observar, ver o que que tem ao nosso redor. Quando a gente fala, né, sobre ser espiritual, pode ver muitas coisas na sua mente, mas também ser espiritual é estar conectado com os nossos sonhos, com quem a gente é, com as nossas paixões. O quanto que a gente está aqui fortalecendo o nosso lazer, por exemplo. Se a gente for olhar para a roda da vida, que é uma ferramenta também muito legal para o autoconhecimento, a espiritualidade está lá, né? Qualidade de vida. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem as nossas relações e tem nossa relação com a gente mesma, que é super importante. E tudo é um processo, às vezes vai ter momentos na nossa vida onde está um pouquinho mais corrido, então essa presença com a gente mesma vai ser um pouquinho mais desafiadora. Às vezes em outro momento vai ser mais fácil. Às vezes vai ser através da natureza mesmo. Eu digo, né, que uma das formas que eu mais me conecto comigo mesmo é estando no mar, é estando na praia, na beira da praia, sentindo aquele cheirinho de mar, né, escutando as ondas do mar, o quanto que aquilo me acalma, o quanto que aquilo me inspira. Estar dentro da água ali com os peixinhos, me conectando com essa natureza, colocando os meus pés na areia da praia, sentindo aquela brisa tocando na minha pele. O quanto que isso me traz essa leveza, me traz esse bem-estar, faz com que eu escute os meus pensamentos. Esses dias eu estava pensando, né, o quanto que às vezes tem tanto esses ruídos externos, às vezes seja pelas redes sociais, seja por onde a gente está, que a gente às vezes não tem esse espaço para se escutar, esse espaço para escutar os nossos pensamentos. Eu gosto muito de uma frase, né, um aprendizado que eu tive também estudando comunicação não violenta, que empatia é abrir espaço. O quanto que a gente está sendo empáticas com a gente mesmo. Quanto que eu estou abrindo espaço para as minhas emoções, para os meus pensamentos, para a minha história, para as minhas experiências. O quanto que a gente, às vezes, naturaliza algumas questões que a gente viveu, né? Claro que o nosso psiquismo, ele nos protege muito. Então, às vezes, vai ter memórias que a gente não vai acessar porque foram traumáticas, porque a gente ainda não está pronto para acessar. Né? O quanto que esse silêncio que às vezes tem em alguma idade, algum momento da nossa vida, pode estar escondendo algum trauma também, não é mesmo? Mas o quanto a gente estar em presença vai nos ajudando cada vez mais a gente se conhecer, tendo essa clareza, esse discernimento de quais são os nossos recursos internos e externos para a gente se autorregular emocionalmente. E hoje eu vejo, né, o quanto que as pessoas estão nesse esgotamento mental, nessa exaustão por ter tanta informação, por tudo. O quanto que às vezes estar nesse vazio, neste silêncio pode incomodar as pessoas. Mas o quanto que é importante, às vezes não fazer nada por 5 minutos, 1 minuto. Só se escutar, só olhar na janela, ver a natureza, ver, né, essas
folhas vibrando, se movimentando. E acredito, né, que hoje, né, eu acho que os meus maiores desafios de vida, aí eu acredito que não sou só eu, em relação aqui ao meu bem-estar, à minha saúde mental, acho que é buscar esse equilíbrio. Porque hoje a gente tem uma vida mundana, mas ao mesmo tempo eu também me conecto, né, com essa vida astral, digamos assim, né? Então é buscar esse equilíbrio, né? A gente está bem aterrada, né? Olhar para o nosso corpo físico, nosso corpo emocional, espiritual, né? Nossos corpos sutis, energéticos. Então, estar conectada com tudo isso, né? Eu acho que hoje é um desafio a gente conseguir trazer um pouquinho dessa balança, né? Nutrir um pouquinho de cada no dia a dia, né? Escolher os alimentos que a gente também, né, ingere no dia a dia, tomar bastante água, enquanto isso é importante, às vezes é um pequeno hábito que a gente pode mudar a nossa história de vida. Então, espiritualidade é tudo isso, é estar nesta presença com o universo, estar nesta presença com a gente mesmo. Então, hoje eu convido vocês a estarem em presença, seja por 30 segundos, 1 minuto, 10 minutos, o quanto vocês se sentirem confortáveis, o quanto for possível, dentro da rotina de vocês, aprender a estar nesta presença. E me contem depois como é que foi esse processo. Vão lá saber da história de cada um, entender o quanto que isso pode ter ajudado, né? Trazer um pouco mais de bem-estar, de se sentir melhor no teu dia a dia. Porque quando a gente se sente bem, e a gente não precisa estar bem o tempo todo, não é isso, né? A gente se sentir bem na medida do possível, né? Entender que as coisas acontecem, né? Que tá tudo bem, as coisas acontecerem. Mas a gente acolher quando a gente tá com raiva, a gente acolher quando a gente tá triste, a gente se permitir chorar, a gente se permitir, às vezes, se abraçar um pouquinho. Qual foi a última vez que tu se abraçou forte? O quanto que isso também nos ajuda a gente a se regular, o quanto que a gente se olha no olho quando a gente vai no espelho do banheiro, por exemplo, quanto que a gente tem esse cuidado, o quanto que a gente é gentil com a gente mesmo. Queria agradecer muito por todos que escutaram, né, esse primeiro episódio aí dessa temporada tão importante para mim, onde a gente vai falar sobre espiritualidade, agora por diferentes perspectivas. Hoje vocês conheceram a minha perspectiva sobre espiritualidade, né? E nos próximos episódios teremos convidadas especiais. Gratidão, se sentir de compartilhar com outra pessoa esse episódio. Me senti muito grata para que mais e mais pessoas, né, tenham acesso a essa mensagem, essa palavra, que possa estar no coração de vocês. Gratidão.